Olá, queridos, estamos aqui de volta com mais uma videoaula em torno dos temas da autocura, das propostas de autocura. E eu estou escolhendo para conversar com vocês nessa aula, abrir a nossa caixa de ferramentas. A autocura nos propõe uma série de recursos que nós temos chamado de ferramentas. Então, a gente vai conversar, eventualmente, sobre essas ferramentas, dando um enfoque melhor sobre que ferramentas são essas, como nós usamos, qual é a vantagem de nós usarmos, por que usarmos e quais são os problemas que normalmente as pessoas encontram para usar essas ferramentas. Então, a gente vai começar pelo caderno, né? Então, assim, que caderno é esse? O nosso cérebro, ele provavelmente aprendeu que quando nós temos um caderno, a coisa é séria, né? Porque a gente teve um caderno desde criança na escola, onde a gente fazia os deveres de casa. Então, o ter um caderno, o manusear um caderno, é como se fosse um anúncio, né, para o nosso cérebro e, por que não dizer, para o espírito também. Olha, a coisa aqui é séria. E qual é a vantagem disso? A questão é a seguinte: quando a pessoa está em sofrimento e ela é apresentada as propostas do método de autocura, o comum das pessoas acha aquilo muito bonito, acha aquilo muito interessante, acha aquilo, até nos momentos em que está assistindo a palestra, que está nas dinâmicas, na vivência, trocando informações, experimenta um bem-estar. Mas quando sai, quando vai para casa, aí não consegue trazer todo aquele conteúdo, todas aquelas informações, aquela experiência para o seu dia a dia, para o seu trabalho, para o seu tratamento efetivo de autocura. Então, o caderno é o recurso, a ferramenta que vai justamente facilitar esse processo. Então, o que a gente faz com um caderno de autocura? Pensa bem. Algumas vezes você ouve uma frase, uma palestra, ou lê uma frase num livro, ou ouve uma frase de alguém, uma simples frase. Sem que você saiba muito bem o motivo, aquela frase te toca de uma forma especial. Aquela frase tem um poder de te dar esperança, bom ânimo, alegria, confiança. Então, eu vou falar de uma frase que teve esse efeito para mim, né? E para ilustrar o que eu estou dizendo. O nosso ex-vice-presidente, José Alencar, como é sabido de todos, foi paciente de câncer durante muitos anos. E a situação dele, em certo momento, estava tão complicada que os médicos estavam meio receosos de intervirem, de fazerem uma cirurgia. E aí ele disse essa frase para acalmar os médicos. Eu acho que só esse detalhe já é bastante interessante, né? Olha só, se Deus quiser que eu morra, Ele não precisa de um câncer para isso. E se Deus quiser que eu viva, não vai ser um câncer que vai me matar. Uma frase. Se para você essa frase tiver um efeito, que efeito faz você se sentir melhor, você vai e anota no caderno. Por que a gente faz assim, tem um efeito para você? Porque justamente nós somos criaturas tão originais, tão únicas, que não é a frase que tem efeito para um que vai ter efeito para outro. Não é a frase que vai fazer alguém se sentir bem que vai fazer todas as pessoas se sentirem bem. Senão a gente já fazia um caderno de frases, né? Publicava, que ficava mais fácil. Até existem, né? Tipo minutos de sabedoria, mensagens de otimismo, que tem lá umas frases, mas no nosso caderno, a gente vai fazer uma coleção de frases que nós percebemos que fazem algum efeito sobre
o nosso ser, sobre o nosso espírito, sobre o nosso pensamento. A gente, às vezes, quando está em repouso, né, ou andando de ônibus, ou tomando banho, a gente, às vezes, tem uma ideia, né? Vem uma ideia na nossa cabeça. Essa ideia, a gente sabe, entende, que justamente porque nós estamos em rede, né? Hoje em dia a internet ajuda bastante a gente a entender isso, né? As pessoas vivem em rede e ali trocam pensamentos, imagens, mas a criação é uma grande rede, a criação é a grande rede. Então a gente, às vezes, está nesses momentos mais relaxados, está lá no trânsito, está lá tomando banho, está lá assim, pá, vem uma ideia que na hora nos parece uma ideia muito boa em relação a alguma coisa que a gente possa fazer para melhorar a nossa saúde, para melhorar a nossa condição, para nos ajudar a resolver um problema, para compreender melhor o nosso problema, vem aquela ideia. Mas aí, daqui a pouco, eu não me lembro mais. Eu fico pensando, caramba, eu tinha pensado uma coisa tão legal e eu não consigo me lembrar o que era. Então, a gente precisa acolher essas ideias com muita consideração, com muita reverência, porque muitas vezes essa ideia parte de amigos espirituais interessados na sua cura, no seu bem-estar, na resolução dos seus problemas. Então, no nosso caderno, além das frases, nós às vezes colocamos também essas ideias, quando elas surgem. Depois a gente vê como põe em prática, de que maneira, como é que faz, mas a ideia está lá registrada. Nosso caderno também serve para fazer um acompanhamento do nosso processo de autocura. Então, é importante que a gente tenha um olhar atento para o nosso dia a dia, principalmente nas situações de doença, de sofrimento, mas de uma forma geral, né? Então, esse olhar atento pode ser no final do dia. Então, no final do dia, eu pego o meu caderno e penso assim, como foi meu dia? Como eu me senti no dia de hoje? Se a resposta for, hoje eu me senti melhor, hoje eu me senti um pouco mais animado, um pouco mais encorajado, um pouco mais aliviado, e aí eu vou procurar saber o que foi que aconteceu naquele dia que me trouxe essa melhora. Pode ter sido uma visita, pode ter sido uma leitura, pode ter sido um filme, pode ter sido uma caminhada, pode ter sido um alimento, pode ter sido brincar com um cachorrinho, pode ter sido ver uma flor nova que nasceu no vaso, no jardim, pode ter sido uma leitura, enfim. Essa coisa que aconteceu naquele dia, que me fez bem, eu preciso registrar no meu caderno para que eu possa promover novos contatos, novas oportunidades de vivenciar aquilo, já que aquilo me fez bem. E, por outro lado, também, se naquela minha avaliação, no final do dia, com o meu caderno, que aí, nesse caso, ele funciona meio como um diário, né? Eu perceber que naquele dia foi mais difícil. Aquele dia foi mais complicado. Aquele dia, os problemas me pareceram mais insolúveis. O sofrimento me pareceu mais denso, mais esmagador. Então, nesse dia, eu procuro pensar o que foi que aconteceu nesse dia que me trouxe esse efeito. E se eu fizer essa busca, esse pensamento, eu vou descobrir que, de repente, foi um programa de televisão, foi uma frase que alguém falou, foi uma leitura no jornal, numa revista, foi um agravamento do meu quadro orgânico, foi um remédio que eu tomei que não me fez eu me sentir muito bem, foi alguma frustração, enfim, seja lá o que for, eu anoto. Isso tem o efeito de
otimizar os recursos que nós temos à nossa disposição para melhorarmos o nosso sofrimento, para promovermos a nossa cura, para cooperar com os médicos, para cooperar com a espiritualidade, porque os médicos, as equipes médicas e a espiritualidade também, com certeza, age dessa forma, disciplinada, coordenada. Então, os casos são estudados, o que faz efeito, o que melhora, é implantado, é acrescentado, o que prejudica, o que faz mal, de alguma maneira, é afastado, se for possível. Então, assim como com o nosso médico, com o hospital aonde a gente se trata, a gente tem um prontuário, a gente tem um histórico, assim como, sem dúvida, com os amigos espirituais que acompanham o nosso processo, nós também temos lá uma coleta de dados, uma observação, reuniões aonde os casos são discutidos. A gente pode ficar espantado com essa ideia, não é? Mas é uma coisa comum nos hospitais, os médicos se reunirem para discutir os casos. Nas escolas, os conselhos de classe se reúnem para discutir os problemas dos alunos. Então, para que as situações possam render o máximo de aproveitamento, para que as situações de sofrimento possam realmente trazer o ensinamento necessário e não serem tão pesadas, tão afligentes, é preciso que haja um acompanhamento. Então, no caderno, eu vou fazer o meu acompanhamento. Então, se eu descobrir que, abrindo a janela de manhã, antes de qualquer coisa, e olhando o céu, olhando o sol, a chuva, o que tiver para ser visto naquele momento, o meu dia transcorre de uma maneira mais esperançosa, mais confiante, eu vou adotar essa prática. Está lá no meu caderno. Todos os dias de manhã, abrir a janela e tal. Então, Luzia, por que você não coloca isso no livro, recomendando as pessoas para fazer isso? Porque só você, meu querido companheiro que está aí assistindo a videoaula, só você que pode fazer esse registro íntimo do que faz bem para você, do que não faz. Abrir a janela de manhã parece uma coisa que faz bem a todas as pessoas. Pode ser que sim. Pode ser que não. Então, você precisa experimentar. No nosso caderno, nós também podemos colocar imagens, porque as imagens se comunicam diretamente com as camadas mais profundas da nossa psique. Então, se eu vejo acidentalmente ou procuro uma imagem e percebo que aquela imagem muda o meu padrão vibratório, eu vou lá, recorto, se está na revista, imprimo, se está na internet e coloco no meu caderno. Então, por exemplo, uma imagem que a mim particularmente tem um efeito muito saudável, vamos dizer assim, é uma pintura de Jesus sorrindo, que foi uma novidade para mim nessa encarnação, né? A gente está acostumado a ver Jesus ou orando ou na cruz, né? E uma moça resolveu pintar Jesus sorrindo. Então, essa imagem de Jesus sorrindo, eu recortei e coloquei lá no meu caderno. E quando eu estou muito triste, eu olho para aquela imagem e é como se Jesus estivesse ali, sorrindo para mim. Então, esse caderno, na verdade, ele funciona como uma caixa de pronto-socorro espiritual. Como a gente tem na nossa casa uma caixinha com curativo, com analgésico, com remédio para dor de barriga, não é? O caderno passa a ser aquele lugar onde eu já tenho uma coleção de informações para mim ir lá buscar nos momentos mais complicados e aquilo ali que já foi construído vai trabalhar a meu benefício. Então, a ferramenta que a gente conversou hoje foi a ferramenta caderno. Significa dizer para o seu espírito, olha, eu estou comprometido com a cura, eu estou comprometido com a felicidade. Obrigada, queridos, pela atenção.